Nós nem temos palavras, para agradecer a todos aqueles que me permitiram estar nessa noite no Jerônimo Mendonça, comemorando mais um aniversário da casa, dessa nossa casa tão querida. Ainda que virtualmente, abraçando os companheiros e já sabendo que aquele nosso chazinho de formiga vai ficar para uma outra ocasião, mas a nossa alegria e a nossa gratidão são muito grandes. E a gente já teve a oportunidade de falar aí na casa de Jerônimo, em outras ocasiões, que, embora estejamos completando 30 anos, né, Kelly, de fundação, não teve princípio o projeto da Casa de Jerônimo nesses 30 anos. Na verdade, esse é um projeto que faz parte de um projeto maior para a implantação do Evangelho de Jesus na face da terra, nesse tempo de transição. E a gente tem certeza disso, né? Que o Jerônimo Mendonça, ele não está apenas com a tarefa ou a missão de divulgar a doutrina espírita aí na região onde se encontra localizada a sua sede material. Nós integramos uma equipe imensa de trabalhadores encarnados e desencarnados que aceitamos responsabilidades definidas e, com a ajuda da espiritualidade, a gente tem conseguido permanecer fiel, né? Aos nossos compromissos. Permanecemos fiéis aos nossos compromissos. E isso nos dá aquela segurança de vivermos com mais tranquilidade, enfrentando os problemas com esperança, com coragem, porque sabemos que Jesus permanece guia, modelo, pastor, refúgio, fortaleza. E por que nós estamos dizendo isso? Pensando no tema que iríamos abordar nessa noite, nós nos lembramos do nosso querido irmão X, Humberto de Campos. Todos conhecemos, né, a história de Humberto de Campos com Chico, essa parceria extraordinária, e o alcance da contribuição de irmão X para a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E não temos como duvidar que isso é um planejamento meticuloso, cuidadoso da espiritualidade. Nós vamos colher alguns dados, alguns fatos muito interessantes dessa parceria do Humberto de Campos com o Chico Xavier. Humberto de Campos, irmão X, né? Com o Chico Xavier. Conferindo algumas datas. E ficamos pensando assim, né?
o encontro de Chico, cuja missão nós bem sabemos, o encontro de Chico com seu mentor Emmanuel se firmou em 1931. Emmanuel, que seria, né, o coordenador das atividades do Chico, mentor dessa missão extraordinária do Chico. O Parnaso de Além Túmulo, esse marco na história do Espiritismo, ele foi publicado quando o Chico ainda era aquele rapazinho, né? De uma singeleza extrema, meio que perdido, entre aspas, lá nas terras de Pedro Leopoldo, né? E recebe uma obra como Parnaso, e a FEB publica o Parnaso em 1932. Humberto de Campos, de origem também muito humilde, um espírito que, particularmente eu, Alcione, não tenho como aquilatar a dimensão espiritual de Humberto de Campos, aquele que nós conhecemos como Humberto de Campos, mas certamente convocado por Jesus, ou convidado por Jesus, um dos chamados e escolhidos para contribuir, né, para a implantação do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Uma cabeça aberta e de uma família simples, nascido lá em Miritiba. E a biografia de Humberto de Campos, ela é um primor, né? Existem vários livros sobre Humberto de Campos, nós gostamos muito de dois. Irmão X, meu pai, esse aqui, e um outro. Esse Irmão X, meu pai, é do filho dele, foi escrito pelo filho dele. O outro, do Cláudio Bueno da Silva, o menino de Miritiba, o menino livre de Miritiba. Esse livro é uma gostosura da gente ler. E acompanhando a trajetória de Humberto de Campos, nós vamos ver que a personalidade dele, ele chegou a ser integrante da Academia Brasileira de Letras, né? Um estilo muito particular, e a afinidade dele com o Chico também é uma coisa extraordinária, um dos primeiros espíritos que escreveu através do Chico, que o Chico psicografou, o Chico sem ter uma formação intelectual mais apurada, né? E ele foi capaz de psicografar Humberto com uma fidelidade assim, impressionante, um estilo muito especial do Humberto de Campos. E quando o Parnaso foi publicado, Humberto de Campos ainda estava encarnado, fazia parte da Academia Brasileira de Letras e comentou favoravelmente que, embora ele não fosse, Humberto não era ligado a nenhuma religião, né? Ele não se manifestava em comentários de cunho religioso, não pendia para lado nenhum. E ele comentou que se aquilo não fosse verdadeiro, se o fenômeno não fosse verdadeiro, seria uma coisa assim inexplicável, né? Então, um espírito assim de uma coragem, nós achamos, né, de uma coragem, enfrentar uma sociedade no meio em que ele vivia, né, um meio altamente intelectualizado,
e apoiar, né? E Humberto de Campos, ele, através do Chico, ele escreveu 6 livros com o nome de Humberto de Campos. Inclusive Boa Nova, né? Esse primor de obra. E quando ele, em 1944, a FEB foi processada pela família de Humberto de Campos, né? Que, a ser comprovada a autenticidade da autoria, né, dos livros psicografados, a família tinha direito aos direitos autorais, vamos dizer assim, né? Seriam da família os direitos autorais dos livros. Então, foi em 1944. E, a partir daí, Humberto, ele deixou de assinar para evitar maiores problemas, né? Porque a FEB foi vencedora, né? O Chico, a FEB assumiu a defesa do Chico. E até tem um livro sobre isso, né? Psicografia perante os tribunais, do Dr. Miguel Timpone. E o Chico foi, né? Não teve nenhuma restrição e tal, mas Humberto achou melhor passar a assinar Irmão X. E o seu 7º livro foi, então, o Lázaro Redivivo, que ele assina como Irmão X. E a gente, pesquisando, né, os meandros desses acontecimentos, a gente não tem, minhas queridas e meus queridos, como duvidar que a espiritualidade superior está no comando das situações que irão nos conduzir fatalmente a um patamar evolutivo melhor. Porque mesmo esse processo sofrido pelo Chico, pela FEB, as obras de Humberto, serviu imensamente para a divulgação do fenômeno mediúnico, comprovando a imortalidade da alma, que é o maior objetivo da doutrina espírita. Comprovar a imortalidade do espírito, a fim de que a gente tome consciência da nossa destinação como filhos de Deus, espíritos perfectíveis. E quando a gente sabe disso, né, vai adquirindo essa certeza, a gente fica mais seguro, né, na nossa luta, no nosso bom combate, mesmo quando as coisas parecem estar fora de controle, a gente se lembra desses fatos, né? E nos lembramos das palavras de Jesus, que afirmou que não nos deixaria órfãos, né? Então a gente escolheu para homenagearmos o nosso CEGEM, o nosso Centro Espírita, Jerônimo Mendonça, homenagearmos todos os trabalhadores, todos aqueles vinculados a esse projeto divino. Uma história de Humberto de Campos, história verdadeira, do livro Lázaro Redivivo, em que uma história, uma mensagem que Humberto, ou Irmão X, ele faz uma série de considerações, apesar do livro ser de 1945, muito atuais, e que a gente pode aplicar ainda hoje com segurança no nosso dia a dia, nesses tempos que estamos vivendo.
O livro, então, né, é esse livro, Lázaro Redivivo, né? Não sei se a capa ainda é essa, o meu é uma edição muito antiga, é o capítulo 23, capítulo 23 do Lázaro Redivivo. E nesse capítulo, o nosso Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, não sei se é uma, vamos dizer assim, se é literatura ou se é um fato verídico. Eu acredito que seja um fato verídico. Alguém, através da mediunidade do Chico, ou mentalmente, porque Humberto de Campos já era conhecido, né? Em 1945, já tinha sido aquele escândalo do processo. Alguém pergunta ao irmão X como que era o mundo espiritual. Que notícias ele podia dar do mundo espiritual. E aí nós vamos ler alguns trechos da resposta que irmão X dá a essa pessoa. E ele começa assim, capítulo 23, intitulado Advertência Fraterna. Meu amigo, pede você uma notícia do país onde vivo agora, não a maneira do turista desocupado, mas como um aprendiz atencioso dos mistérios da vida. Aí a gente já tem um ensinamento, né? Humberto de Campos havia desencarnado, adentrado uma dimensão em que ele estava em condições de responder a chamadas, porque ele se comunicou pelo Chico 3 meses depois da sua desencarnação. 3 meses depois da desencarnação, ele se comunica pelo Chico, né? Então, ele já estava numa situação favorável. Mas ele diz que ele não estava nessa nova dimensão, nesse novo país, como um turista, mas como um aprendiz dos mistérios da vida. E aí ele continua dizendo que era quase impossível satisfazer a curiosidade do amigo. E que, ante aquela solicitação, ele se lembrava de quando encarnado estava, dos amigos que iam em viagem de passeio ou de negócios, iam para a Europa, saboreando expectativas e novidades. E como a maioria ia de navio, né, ou para Portugal, para Espanha, para Paris, eles se despediam no cais, né, no cais do porto, e se abraçavam e diziam assim, a gente vai mandar notícia, mandavam cartões, né, mandavam postais. E aí o Humberto vai contando, né, como que eram as coisas, né? Que da Suíça, por exemplo, remitiam invariavelmente deliciosos cartões com as alvas paisagens de neve. E que quem estava no Brasil não podia gozar a companhia na contemplação daquelas paisagens, mas ficava imaginando, né, como seria, e tinha ali as fotos, né, os retratos, né? E ao regresso nos se abraçavam de novo, ouvindo as narrações encantadas e felizes.
Mas o que o amigo pedia a ele, e aí ele continua assim, era complicado. Por quê? Entre nós, porém, meu amigo, a distância e as condições não se igualam às que separam Lisboa do Rio de Janeiro, por exemplo. É muito diferente a situação. Exprimindo-me com franqueza, não disponho nem mesmo de recursos para dizer-lhe a longura em que me encontro. Que longura é essa? Não é uma longura de distância física como nós conhecemos e medimos em quilômetros. Mesmo hoje a gente, né, astronomia tem aí maneiras de medir a distância da Terra a Saturno, a Júpiter, ao Sol. Né? É uma longura diferente, é uma longura dimensional, de dimensões diferentes. Os astrônomos terão meios de alinhar números, fornecendo informes das medidas macroscópicas, macrocósmicas, e os bacteriologistas dispõem de aparelhos com que demonstram as atividades do plano infinitesimal. Mas o homem desencarnado ainda não pode contar perante vocês com precisa facilidade de expressão. Aliás, André Luiz nos fala isso também, né, ao longo de sua obra, que algumas coisas ele não tem como falar para a gente, porque nós não temos como comparar, né? A gente fica pensando na linguagem do pensamento. Hoje a tecnologia já nos dá uma ideia, talvez do futuro, né? Como que essa comunicação vai se fazer muito mais, de forma muito mais precisa, rápida, né? As coisas caminharam muito de 1945 até hoje, né? Mas ainda assim, Humberto diz, movimentamos-nos no sublime universo que somos nós mesmos. E as surpresas são tantas e tamanhas que, a rigor, não temos, por enquanto, o vocabulário imprescindível, a moldagem verbal das sensações diferentes. Tenho apenas ideias que lhe envio à mente generosa pelo telégrafo mediúnico. Aí, muito sutilmente, o nosso querido Humberto, ele se refere à mediunidade. E mesmo a mediunidade extraordinária do Chico, ainda havia limitações. E devendo aproveitar pensamentos e concepções que você possui para fazer-me compreendido. É como um professor com mestrado, doutorado, pós-doutorado, tivesse que passar uma ideia muito complexa para uma criança de jardim de infância. Essa ideia, essa concepção, esse conceito, ele tem que ser ajustado àquela mentalidade que vai recebê-lo para que possa ser de alguma forma aproveitado. E por enquanto não havia isso. E aí a gente entende também por que é que Kardec nos fala que o progresso intelectual, ele precede o progresso moral. Para que a nossa inteligência se expanda e a gente possa entender conceitos, a gente possa captar, como se diz, captar a mensagem de forma mais ampla, mais precisa. Temos uma noção de futuro como uma sucessão de acontecimentos e não uma coisa rígida,
dividida em horas, dias, meses, né? O tempo, entender o que seja eternidade, o espaço infinito, né? São estudos complexos. E aí o nosso Humberto continua dizendo assim: o seu sentimento amigo talvez entendesse alguns dos conceitos novos relativamente à vida eterna do espírito imortal. Mas o seu raciocínio cerrar-me-ia a porta. O que significa isso? Quando a gente ouve uma história de algo que a gente não domina, racionalmente falando, a gente pode até pensar, né? Por exemplo, se uma pessoa que eu sei, né, que é uma pessoa de bem, uma pessoa estudada, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa séria, responsável, me passar uma informação, assinar embaixo, mesmo que eu não entenda, eu vou dizer assim: olha, eu confio em você, eu sei que você não tem interesse em me enganar, você está querendo me ajudar, você não mentiria para mim. Eu vou aceitar isso aí em confiança a você. Embora isso aí possa ser uma faca de dois gumes, né? A gente vê muita coisa aí na internet atribuída ao Chico, a Joana, a Emmanuel, sem a fonte de onde foi retirada. E às vezes a gente fala assim: não é possível, o Chico não falaria isso, né? Ou de onde que tiraram isso aí e atribuíram a André Luiz, mas principalmente o Chico, né? Mas quando alguém lê assim, né, uma pessoa um pouquinho mais apressada lê e está lá, Chico, pelo sentimento a gente aceita. Mas se fôssemos analisar, a razão não aceitaria. Por isso Kardec fala na questão da universalidade dos ensinos dos espíritos. O que um espírito fala aqui que é verdadeiro, a mesma coisa tem que ser verdadeira na China, no Japão, na Grécia, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde quer que seja. Então, o nosso irmão Xi chama atenção para isso. Talvez o sentimento amigo entendesse alguns dos conceitos, mas a razão, o raciocínio, cerraria a porta. A razão, de fato, é uma luz na consciência humana, mas por vezes converte-se num cérbero feroz a exercer terrível controle sobre o coração. O que é o cérbero? Não é cérebro, não é cérbero mesmo. É o nome daquele cão, né, de duas cabeças que guardava o inferno. Então, às vezes, a gente raciocina tanto e sufocamos o sentimento. Daí a importância da doutrina espírita ser uma doutrina de fé raciocinada. A gente acredita porque a gente sabe que é lógico, que é comprovado, que é científico, porque o método usado por Kardec é um método científico, um método experimental.
para codificar a doutrina espírita. Mas continua o nosso querido Humberto. Sei, contudo, que o seu interesse por minhas notícias prende-se, acima de tudo, à sua própria situação. Você reconhece que o seu destino será igual ao meu e que talvez não tarde o instante em que deverá tomar aquele mesmo carro incensado de flores que me transportou os despojos para a mansão do silêncio. Então, irmão X, ele está dizendo que talvez o que interesse aquele amigo que o consultava fosse porque fatalmente ia chegar o dia dele desencarnar, né? E o que ele encontraria? A que porto ele chegaria? E a gente também às vezes pensa isso, né? À medida que o tempo vai passando, não é que a gente fique fixado na desencarnação, mas a gente pensa. Não sei se vocês pensam, né? Será para onde que eu vou, né? Onde que eu vou dar com os costados, né? Será que eu vou passar algumas horas aí em alguma região umbralina, né? Será que eu vou direto para uma colônia aí? Agora que a gente conhece uma porção de colônia, né? A gente fica pensando, será que eu vou lá para a colônia amanhecer? Será que eu vou para a colônia regeneração? Será que eu vou para nosso lar? Será que eu vou para algum posto de socorro? Será que eu vou para um umbral médio, para um umbral grosso? Nosso querido Pacini disse que se recusava a ir parar no umbral, né? Nem por algumas horas que estava fazendo todo o possível para não ir para lá, né? E a gente lembra com muita alegria, né? Essas conversas, como dizem alguns irmãos nossos, de espírita maluco, né? Neivaldo está aí rindo, né, Neivaldo? Mas é isso aí mesmo, né? Então, talvez, né, aquele companheiro tivesse preocupado com isso, né? Olhem a resposta do nosso querido Humberto, quando ele diz assim: em razão disso, eu tomo a liberdade de lhe sugerir que procure um roteiro para a viagem, antes de buscar qualquer emoção do noticiário. Aí que nós chegamos no ponto culminante da mensagem, a nosso ver. Ao invés da gente estar preocupado para onde que a gente vai, que dia que a gente vai, né? É como que a gente vai. Roteiro para a viagem. Nos prepararmos não com uma coisa doentia para desencarnar. Aí a gente pensa assim, às vezes a gente pergunta, ou alguém nos pergunta, você tem medo de morrer? É morrer mesmo, né? Nem fala desencarnar, não. Tem medo de desencarnar? Aí a pessoa fala assim, eu tenho. Quer desencarnar agora não. Tem muita coisa para resolver, tem coisa para fazer. Outros dizem assim, mais ou menos, queria viver mais um pouquinho. Outros, às vezes, estão passando por tanta dificuldade, tanto sofrimento, e falam assim, eu já não estou querendo ficar por aqui não, está tão difícil. Outros já têm até assim aquela nostalgia que Kardec explica lá no Evangelho, aquela nostalgia que a gente sente de vez em quando, como se estivéssemos sentindo saudade de casa,
são lembranças inconscientes da nossa vida espiritual, dos nossos queridos que já se encontram na espiritualidade, né? E a gente fica pensando assim, eu não tenho medo. Temos sim um instinto de conservação. Nós não vamos procurar a desencarnação. Vamos cuidar do nosso instrumento, do nosso jumentinho, como dizia Francisco, né? Com todo carinho, com todo cuidado. Mas sabemos que uma hora ele nos vai ser insuficiente para a manifestação do Espírito. E aí, que roteiro é esse para a gente desencarnar, para darmos continuidade ao nosso projeto evolutivo com a serenidade possível, para nós retornarmos ao mundo espiritual, a nossa pátria de origem, como dizia Paulo de Tarso, como obreiros que não temos do que nos envergonhar. Como fazer? Aí vem os conselhos e as sugestões de Humberto. A necessidade fundamental no momento não é a de informar-se quanto às revelações daqui, mas a necessidade de preparar-se convenientemente para vir. Diminua as suas bagagens de natureza terrestre. É este o meu conselho inicial. Um pouquinho de desapego das coisas materiais, né? Que a gente tem aquela dificuldade, juntando um monte de tralha na hora de mudança que a gente vê, né? Quanta coisa que a gente vai juntando. Isso aqui ainda vou precisar, isso aqui foi o fulano que me deu. Não posso me desfazer. Aí ele fala da experiência dele, né? Quando abandonei a margem de onde você me escreve, tripulei eu sozinho o salva-vidas que a providência me atirou por misericórdia. E cerquei-me de alguns pequenos tesouros que desejava conservar a qualquer preço. Separara-me sem esforço de certos patrimônios materiais que mantinha como valiosos triunfos. Mas algumas joias e lembranças ficariam por fim para enriquecimento de meu coração. Eu fiquei pensando, minhas queridas e meus queridos, nessa frase aqui, eu não cheguei a concluir nada, não. Quando ele fala que algumas coisas ele guardou. A gente sabe, né? Foi enterrado lá com fardão, com aquelas, né, com aqueles paramentos todos lá da academia. Mas eu não sei se é isso que ele se referia, não. Se é essa coisa material, porque se acabar, né? Não tem como, não dura muito tempo. Mas a lembrança daquilo no mundo espiritual. Ele iria conservar no mundo espiritual algumas coisas que para ele ainda eram importantes. E realmente isso acontece. A gente consegue modelar pela vontade os fluidos espirituais e dar-lhes a forma que nós queremos.
na nossa maneira de vestir, em algum enfeite, em alguma coisa. Então ele fala que ele tinha algumas dessas lembranças que ele guardava. Mas mesmo estas, até mesmo os mais leves anéis que eu guardava nos dedos, às vezes a gente quer levar aquela aliancinha, né? Chega lá, não, aqui ó, tô casada ainda, tá? Já desencarnei, mas continuo casado. Tá lá com aquela aliança plasmada lá no dedo. Ele diz assim: até mesmo os mais leves anéis que eu guardava nos dedos, fui obrigado a tirar as águas pesadas do esquecimento para sobreviver. Às vezes, algumas coisas a que nos apegamos nos mantém aprisionado. E quando a gente vê que a vida continua para os encarnados, e a gente do lado de lá está preso aqui. E as pessoas que estão aqui têm que tocar a vida para frente, não vai ficar todo dia pensando, lamentando do fulano, não, estão tocando a vida para frente. Ora, de vez em quando, envolve a pessoa em carinho, mas a vida continua. E será? Não estou afirmando, estou perguntando para a gente pensar. Que às vezes, como a gente se sente aqui um pouco angustiado, entristecido por ter sido esquecido por alguém, que está lá tarefado com outras coisas, será que enquanto espíritos, se nós também ficarmos apegados a situações e pessoas, nós não nos sentiremos também assim, abandonados? Ao invés de nos engajarmos em atividades do mundo espiritual, reencontrarmos outras pessoas, corações amigos, fazermos amigos, continuarmos trabalhando, até que o reencontro aconteça? Será que é isso? Fica aí para a gente pensar, né? E diz ele que os espíritos desencarnados costumam pregar muito a virtude e que provavelmente se refiram excessivamente à caridade, à fé, ao amor ao próximo, mas que o que o amigo queria era uma coisa mais concreta. O que seria essa prática da caridade necessária, além do desapego? E aí ele diz assim: não adianta, Humberto diz para o amigo, não adianta eu querer te explicar coisas que você ainda não vai entender. Então eu vou ser bem objetivo. O que é que você pode fazer realmente? O que é factível para você aí? É possível você fazer aí enquanto está encarnado para fazer essa travessia e chegar num estado razoável de serenidade, de paz e bom ânimo? Faça o bem quanto seja possível. O bem que você perceba a necessidade. Qualquer trabalho útil, qualquer expressão de consideração, de respeito, de ajuda ao próximo. Conserve a retidão da consciência, consciência tranquila,
botar a cabeça à noite no travesseiro e falar: Senhor, procurei fazer o melhor dentro do que eu sei. Sobretudo, se deseja um aviso mais exato, desamarre o coração cortando os liames que o prendem à esfera das paixões inferiores. Irmos nos afastando daquelas paixões inferiores. Que são paixões inferiores? A paixão é uma coisa ruim? Não. A gente tem aquele entusiasmo, né? A paixão do bem é uma coisa boa. Mas o que Humberto chama de paixão inferior, o apego à materialidade, às sensações, o egoísmo, a intolerância, a arrogância, a irritação contumaz, o desrespeito ao próximo, são paixões. Nós temos um amigo que diz que leu uma página que o autor recomendava que a gente procurasse, não tem como não olhar para o próprio umbigo, mas que a gente dia a dia procurasse ver um umbigo menor, né? Olha, ficar olhando só para o próprio umbigo, quer dizer, esse narcisismo, né? Que a gente parasse e olhasse ao nosso redor. Não se descuide. Trace o seu roteiro e siga-o. Não perca tempo rogando orientações nesse sentido, porque todos nós possuímos o padrão do Cristo. André Luiz nos fala isso no Conduta Espírita, né? Se você já tem uma semana de conhecimento espírita cristão, não precisa ficar pedindo orientação dos espíritos, não, que você sabe a sociedade que deve fazer. A gente não tem reforço para fazer, mas saber a gente sabe. E aí, nós vamos concluir os nossos comentários, passando a palavra para vocês, lembrando um pedacinho do Sermão da Montanha, lá no capítulo 6 das anotações de Mateus, o item 33. Quando Jesus diz assim: buscai antes de tudo o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nos lembramos também quando Jesus diz, né? Como fazer caridade, como amar ao próximo. É só não fazer para o outro que você não quer para você. Não tem complicação nenhuma nisso aí. E o nosso querido instrutor Aniceto, lá no livro Os Mensageiros, ele fala uma coisa que nós temos essa frase gravada em vários papeizinhos espalhados aí pela casa. Quando ele diz assim no capítulo 48 dos Mensageiros: os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Vamos fazer o melhor que a gente puder. E pode ser que a gente não consiga chegar a um porto maravilhoso ou ir numa condução de último tipo, mas não estaremos a sós, estaremos em paz, com esperança, com alegria,
ou não é? E é isso aí, minhas queridas e meus queridos, que a nossa casa Jerônimo Mendonça tem nos oferecido nesses 30 anos. Oportunidade da gente elaborar e seguir o melhor roteiro, né? Mais uma vez, muito obrigado, muito feliz de ver vocês ainda aqui na telinha, né? E vamos ficar aguardando o chazinho de formiga, né? Aquela broinha esperta, o Neivaldo dá um jeito de vir, Neivaldo? E muito obrigado, meus queridos, pela oportunidade abençoada dessa noite.